Voltamos com o Tarobá Rural e eu quero falar do seu almoço, porque domingo é tradição ter churrasco, né? Uma das tradições, ter churrasco e acompanhado de uma bela maionese. É bom, né? E você que vai ao supermercado para comprar a batatinha para fazer a maionese, já sabe que o preço da batata caiu nas últimas semanas. Isso tudo porque a produção foi muito boa no estado do Paraná. Só que na região de Guarapuava isso causou até alguns problemas aos produtores. É assim o dia todo. Com uma super safra de batatas, não dá para desligar um instante da preparação do legume para o mercado. Os caminhões vindos da lavoura descarregam o produto que passa por um processo de limpeza. Muita água, escovação, secagem, seleção e mais sacas estão prontas para a comercialização. E isso que nem tudo que está sendo produzido está efetivamente sendo encaminhado à alimentação. Comparado ao ano passado, a produção em 2017 praticamente dobrou. Lei da oferta e da procura, os preços despencaram. Tanto que no início do ano, muitos produtores deixaram o produto apodrecer nas lavouras porque não valia a pena fazer a colheita. Esse ano, o que aconteceu? Com o excesso de produção, preço ruim, o que aconteceu? A parte baixa, que seria a parte segunda, não tinha valor comercial, não compensa você ensacar e vender porque não tira o custo da máquina, do lavador. Então aconteceu muito o pessoal descartar, entendeu? Agora, todo ano acontece o descarte. Eu falei, mas esse ano é por excesso de produção, preço ruim. Aí a turma fez aquele, tô jogando batata fora, mas não é isso. Quando não tem valor, o produtor acaba descartando. De acordo com o Marcelo, nesta mesma época, no ano passado, 60 quilos de batata eram vendidos por cerca de R$ 120. Valor que motivou o aumento do plantio, só que neste ano, com a grande produção, os preços despencaram. Hoje, a saca é vendida por pouco mais de R$ 30. E, de acordo com os produtores, este valor não cobre nem os custos. Em um município que tem a batata como um dos 4 produtos agrícolas mais importantes para a economia, preocupação. Representa muito na economia, porque ela é uma cadeia, afeta vários setores, o comércio, afeta o produtor, afeta as pessoas, as famílias que trabalham no setor da batata na colheita, né? Então, com essa grande área plantada, aumentou bastante, a produtividade foi excelente e, logicamente, a lei da oferta e procura, baixou o preço e a dificuldade para todo esse setor. Para os produtores, expectativa de que até o fim da safra, lá em maio, os preços reajam e os prejuízos diminuam. Hoje está colhendo na região de Guarapuava, Palmas, Santa Catarina, Água Doce ali, né? E no Rio Grande do Sul. Então, para frente, mês de março, para abril, a gente espera uma melhorinha. Talvez vai dar uma melhora, vai diminuindo um pouco a produção, baixa, com certeza deve dar uma melhorinha para a gente, que nós estamos esperando, né? Tá ouvindo um barulhinho aí? É a chuva que está nos acompanhando hoje aqui no Tarobá Rural. Daqui a pouco a previsão do tempo para sabermos se nós vamos continuar a semana com essa instabilidade toda aí em boa parte do estado do Paraná. Agora a gente fala sobre a produção de maçãs porque os produtores brasileiros estão preocupados. Isso porque o país tem importado mais maçãs que vêm da região da Coreia do Sul e da China. Lá tem uma doença chamada fogo bacteriano. E isso pode vir para o Brasil através desses produtos importados. Por isso, a preocupação. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas. Na maçã está entre os 12 principais produtores. Mais de 90% do cultivo da fruta se concentra nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ausência de uma série de doenças torna o país competitivo em relação a alguns mercados internacionais. Mas esta posição pode estar ameaçada. Recentemente, o Ministério da Agricultura autorizou a importação de pera da Coreia do Sul e está em processo de aprovação para comprar a fruta também da China. Os dois países têm registro de fogo bacteriano, uma doença que ataca a produção de maçã e que não existe no território brasileiro. O fogo bacteriano é uma das cerca de 600 espécies que o Ministério da Agricultura considera como quarentenária para o Brasil. E ela tem uma importância grande para culturas de maçã, pera e outras frutas da mesma família, né, da família das rosáceas. E ela é considerada a doença mais devastadora da maçã e da pera no mundo. Ela pode afetar tanto os órgãos vegetativos, né, que são os caules, pode causar também sintomas nas folhas, ela pode atacar os frutos e daí o fruto fica inviável, né, ele fica todo com exudação e daí
torna o fruto inviável para comércio ou para consumo. De acordo com o diretor da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, o setor não é contra a importação, já que a produção nacional de pera é pequena e não cobre a demanda interna. Mas os fruticultores defendem a adoção de medidas fitossanitárias rígidas, como já acontece com outros países que fornecem frutas para o Brasil. Essas pragas têm um potencial muito grande de nos tirar competitividade, além de outras questões, questão de impacto ambiental, automaticamente utilização de agroquímicos, que a gente sofre uma pressão intermitente da sociedade para desenvolver tecnologias justamente para evitar esse tipo de tratamento, né? Então, é uma preocupação enorme. O Ministério da Agricultura publicou uma instrução normativa autorizando a entrada de peras da Coreia. Né? E aí, nessa instrução normativa que o Ministério da Agricultura publicou, não tem nenhuma menção de medida contra o fogo bacteriano. Assim como fez, né, muito apropriadamente para França, para Estados Unidos, para Holanda, para Bélgica, né? Então, se você olhar a normativa para a importação de frutos dessas origens, o Ministério exige uma série de controles, uma série de medidas contra o fogo bacteriano, mas para a Coreia não foi considerada nenhuma medida. A principal preocupação é que a doença entre no Brasil, como aconteceu com o cancro europeu no início dos anos 2000. Essa praga já trouxe para os produtores de maçãs prejuízos na ordem de 100 milhões de reais no acumulado. Olha a chuva aí fazendo parte do Tarobá Rural deste domingo. E esse é o destaque nosso da previsão do tempo, porque durante esta semana teve lugares de alguns municípios que não choveu praticamente nada, em outros enxurrada. Teve cidades do Paraná, mais para a região da costa oeste, que não choveu uma gota, muito seco, muito calor. Então a gente vai para o estúdio saber da Marcele Antônio. Olá, Marcele, bom dia. Isso é típico de verão, né? Mas tem uns lugares que está dando aquelas trombas d'água, né? Muita chuva forte e outras nada. Explica isso pra gente. Bom dia. Bom dia, Cirlei. Bom dia a todos os amigos do Tarobá Rural. Isso acaba acontecendo porque essas chuvas de verão são ocasionadas por conta do calor e da umidade. Então, acaba chovendo especificamente naqueles pontos que estão mais quentes e úmidos. É chuva localizada, mas que vem forte em alguns momentos. Foi o que aconteceu em Cascavel na semana passada. Teve temporal e aí um telespectador da comunidade de Placa Lindóia registrou para a gente aí os estragos que já são provocados na lavoura de milho por conta de tanta água. E não vai dar para fugir disso no início dessa semana também, viu? Tem uma frente fria que avançou pelo sul do Brasil aí neste fim de semana e que acaba aumentando a instabilidade. Então, não só para hoje, mas para os próximos dias também são esperadas pancadas de chuva. As temperaturas não chegam a subir tanto. Cascavel tem até 28 graus hoje. Em Francisco Beltrão, não muito diferente, com 28 graus de máxima neste domingo. E aí no norte do estado é que esquenta um pouco mais, a temperatura pode chegar em Londrina até os 33 na quarta-feira, quando o tempo volta a ficar um pouco mais firme. A todos um ótimo domingo, uma boa semana, a gente volta a se falar no domingo que vem. Até mais! O intervalo comercial é bem rapidinho, é só o tempo de você ir aí esquentar de novo a água do chimarrão ou então botar aquela água esquentar para fazer o café, né? Tá na hora de tomar café. Daqui a pouco a gente volta com os abraços aqui no programa, tem fotografias e ainda mais destaques do show rural realizado no mês passado. E nós vimos lá um túnel que mostra a evolução da ferrugem asiática no Brasil. Daqui a pouco.